e excelente acesso. Um ambiente de trabalho prático, bonito e saudável. Centro Empresarial Mário Dedini. A melhor opção, a melhor localização para sua empresa. Avenida Limeira 222. Fone 3421-1033. O Televisita está de volta, hoje conversando com o presidente do IPLAP, João Chadá, e também com Everton Rodrigues, oficial do primeiro cartório de registro de imóveis. Nós estamos falando sobre a habitação, sobre a condição dos imóveis em Piracicaba, a condição também, a questão dos terrenos irregulares, loteamentos irregulares na cidade. Voltando à compra de imóveis, o cidadão que tem um dinheirinho lá e quer comprar seu terreno ou seu imóvel e procura nos jornais. O que ali ele já pode diferenciar o joio do trigo? Só nessa busca em jornais, outdoors? É uma pergunta importante, porque nos dá a oportunidade de esclarecer uma disposição legal que os empreendimentos imobiliários que eventualmente forem lançados, as incorporações em especial, né, os condomínios, para poder divulgar, há necessidade de se constar na divulgação, nos folders, nos banners, em todo o material gráfico, nos jornais, eventuais outdoors, eventuais publicações pela televisão, deve mencionar o número do registro do empreendimento no cartório de registro de imóveis. Para que essa menção? Essa menção é feita para que o comprador não tenha que se sujeitar a ir até aquele empreendedor e pedir a prova da regularidade. Ele pode ir diretamente no cartório de registro de imóveis e tirar uma certidão daquela unidade que ele pretende para verificar se está ok, se está registrado realmente, se ele pode fazer um negócio com segurança. E consta inclusive uma disposição que estabelece pena para o veículo de comunicação que divulgue o empreendimento com omissão dessa informação. A não menção do número do registro faz com que o veículo de comunicação possa ser condenado a uma pena estabelecida na lei de incorporações. Então, é importante para aquele que está lá olhando o material jornalístico em relação a essas publicações desses empreendimentos, verificar essa regularidade. Por quê? O bom empreendedor, ele com certeza vai cumprir a lei e vai fazer constar esse número do registro lá, permitindo dar publicidade a esse comprador a respeito dessa regularidade do seu empreendimento. Agora, o empreendedor não sofre nenhuma pena? Sim, sim. Eu fiz menção à divulgação, as penalidades maiores são para o próprio empreendedor. Mas o grande problema por mais que o empreendedor venha eventualmente ser condenado, tenha que cumprir uma pena de ordem criminal, de ordem civil, de indenização, de prejuízos causados... É comum isso, senhor? Na prática, a aplicação de penalidades, existem várias ações em andamento em relação a esses parcelamentos irregulares e que os processos estão em andamento. Eu não conheço ainda a disposição de penalidade já aplicada, mas com certeza existem processos em andamento, existem várias ações civis públicas para apuração do ocorrido, para dela decorrer eventual ação no campo penal. Agora, o que é importante também é que não basta essa penalidade para o empreendedor. Precisamos atuar de maneira preventiva, não permitir que o pequeno comprador adquira um imóvel, porque por mais que se penalize o empreendedor, a penalidade pode ser pequena. Agora, o coitado que adquire um imóvel, a penalidade dele pode ser perder o sonho da sua vida, que é o imóvel, é tudo que ele pretende. Se ele perder esse imóvel, para ele representa uma pena muito maior do que a pena que vai ser aplicada a esse empreendedor bandido, entre aspas, que está fazendo as coisas de maneira irregular. Agora, a grande preocupação da população, nós compreendemos isso, eu acho que é importante deixar claro, e o custo? Eu vou ter que contratar um profissional, tem que né? pagar por isso. Quanto eu vou gastar para poder fazer um documento e ter segurança? Existem meios que permitem ele ter essa cautela com custos muito pequenos. Em primeiro lugar, se ele vai comprar um imóvel, ele pode exigir, porque ele está comprando e com certeza o empreendedor interessa vender para ele, exigir documentação. E quem tem a obrigação de apresentar essa documentação é o próprio empreendedor. Ele tem que fornecer a documentação relativa à regularização do seu empreendimento.
Em segundo lugar, se ele for comprar, o ideal é que ele exija que se lavre a escritura já. Devemos tirar da cultura do povo essa cultura, vamos fazer um contrato particular, depois a gente passa a escritura. Hoje, para a segurança do vendedor, existem meios de cláusulas contratuais na própria escritura que permitam ele ter segurança, ora por hipoteca, ora por uma cláusula que é chamada cláusula resolutiva expressa, que eventualmente permite o desfazimento do negócio se não houver o pagamento do preço, mas o comprador, exigindo que seja lavrado para ele a escritura pública, ele tem a segurança de que ele vai procurar um tabelionato de notas, um cartório de notas, e esse cartório de notas vai dar o assessoramento nessa aquisição de graça. De graça. Ou seja, esse assessoramento está embutido no custo dessa escritura. Então ele não vai pagar nada por isso. Agora, ele está comprando um empreendimento de maior proporção, ou ele tem acesso a um advogado especialista nesse ramo que possa dar uma assessoria, é natural que tudo isso é aconselhável. Então, na ordem natural, o assessoramento deve ser feito, primeiro, através de uma empresa imobiliária de boa qualidade, ou seja, alguém que seja idôneo. Segundo lugar, um tabelião de notas que possa assessorá-lo através dos seus escreventes, do próprio titular do cartório, que tem por obrigação fazer isso. E em terceiro lugar, eventual contratação de um profissional hábil para isso. Se eventualmente é um empreendimento de maior proporção, é natural que ele deve ter um cuidado um pouco maior, ou seja, um eventual investimento de grande porte, é melhor ele gastar um pouco, contratar um profissional e ter essa segurança, para não pagar um preço muito mais caro depois. No futuro. Voltando à questão da aprovação municipal, né, dos loteamentos irregulares, sem a licença, né, da prefeitura. O que prevê o plano diretor com relação a isso, né, para evitar que os compradores em loteamentos desse tipo continuem sofrendo esses prejuízos? Bem, o plano diretor que está sendo aprovado durante a semana, na verdade ele é orientador. O pessoal, os prefeitos da cidade têm muito medo que venha engessar a prefeitura, que venha dificultar a prefeitura. Mas eu queria, antes de falar do plano diretor, completar o que o Everton falou. Nós estamos aqui, na verdade, orientando, esclarecendo para o telespectador, que é muito bom. Mas vocês não podem imaginar, você de casa, como é dramático, como é ruim, como é desagradável, ele, no setor dele e eu no nosso setor, está recebendo essas pessoas, aquilo que ele falou, não é? Gente que gastou, que economizou a vida inteira e depois não soube aplicar o dinheiro. Quer dizer, geralmente os grandes negócios são na área imobiliária, né? Sim. Às vezes você compra um eletrodoméstico errado, alguma coisa, mas é tudo coisa pequena, tem garantia, né? Mas agora você empatar 30, 40, 200, 300 mil, é a vida de alguém. E vocês não imaginam pessoas chorando nas nossas salas, onde a gente recebe as pessoas, exatamente por causa desses negócios mal feitos na área imobiliária. Agora, o plano diretor em si, ele vai facilitar, sim. Primeiro, para o empreendedor. O empreendedor, ele sabe, porque a maneira de aprovar um loteamento agora é diferente. Antes era por zona comercial, zona residencial, etc. Agora não, agora é em relação ao meio ambiente. Em meio ambiente e a infraestrutura. O meio ambiente é quando você não agride, você vai lotear algum lugar, se a região tiver muitas nascentes, floresta, terra ruim, muita declividade, então esse loteamento vai ter lotes maiores no plano diretor, porque nós não podemos condensar as pessoas, fazer um adensamento muito grande numa área tão ruim, mesmo porque o empreendedor ele vai ter um aproveitamento pequeno, ele dando 35% para o município, que seriam as áreas verdes, sistema viário e área comunitária, geralmente ele aproveita 65%. Se ele for lotear num terreno ruim, para ele, claro, né, bom para a população, porque tem nascentes, tem árvores, tem essas coisas, ele tem que deixar isso como a famosa APP, Área de Preservação Permanente. Então, isso, o plano diretor então orienta esse pessoal, o empreendedor não vai, no caso do Piracicaba, conscientemente, dependendo do loteamento dele, se ele quiser fazer lotes populares pequenos, não vai lotear na zona sul de Piracicaba, que é lá o Campestre, que é o Jupiá, que é toda aquela parte baixa da Madre Teodora, enfim, toda naquela região sul de Piracicaba, o terreno assim não tem infraestrutura boa
e também é muita agressão ao meio ambiente. Então, o plano diretor, ele vai favorecer, sim, não só nós técnicos da prefeitura, que vamos orientar esse pessoal e sabemos também como analisar os seus projetos, como os empreendedores, eles vão ficar sabendo, dependendo do loteamento dele, se é popular ou se é para classe média ou rica, ele sabe o tamanho do lote, ele sabe o que vai fazer, então ele sabe a região que ele vai atacar, o que ele vai fazer o empreendimento, através do nosso plano diretor. É isso que está sendo aprovado na Câmara agora. Então, ele é analisado sobre o seguinte aspecto: tem infraestrutura boa ou não tem? Agride muito o meio ambiente ou não agride? Essa é a meta principal do plano diretor. Tá certo. Eu queria completar com os imóveis. Na realidade, eu queria aproveitar a oportunidade, como nós tratamos da questão dos condomínios irregulares, fazer uma abordagem muito rápida sobre os condomínios. Nós temos grande número de condomínios em Piracicaba e que pendem de regularização. Em especial aqueles que permitem a construção, ou seja, é um condomínio de casas, e permitem a construção livremente. Ou seja, isso do ponto de vista legal, registrário, não existe. Não há possibilidade de liberdade de construção num condomínio. Então, eventuais condomínios que estejam nessas condições, depende de regularizar. Nós até temos a expectativa, numa nova alteração da lei do parcelamento do solo, trazer o condomínio urbanístico, o loteamento urbanístico, que seria, em tese, um condomínio de lotes, que na realidade permitiriam a construção de maneira livre da edificação. Como a lei de condomínio foi feita para que o acessório seja o terreno, ou seja, o principal é a unidade, é a construção, inverte-se do ponto de vista legal, porque sempre foi o inverso. Isso. Você é dono da terra e o acessório é a edificação, né? Aquilo que você acrescenta nele é o acessório que passa a integrar a terra. Na lei de condomínio cria uma inversão. O principal é a construção e o acessório é o terreno. Por isso, impossível a construção livre. Por quê? Porque o número métrico de área é que vai definir a proporção de que você é proprietário das coisas comuns daquele empreendimento. Então tem vários condomínios que estão nessa situação, pendem de regularização, os cartórios de registro estão à disposição para prestar esclarecimentos e as adequações devem ser feitas através de profissionais contratados para isso, para aqueles que dependem de regularização. Agora, voltando à questão dos condomínios, dos prédios que ainda dependem de regularização, nós fizemos só um pequeno levantamento, é só exemplificativo, mas só para ter uma noção. Nós levantamos aqui de maneira muito rápida, em 5 minutos, tanto no primeiro registro de imóveis como no segundo, que dividem a competência registral imobiliária de Piracicaba, alguns casos. Por exemplo, sem sequer a incorporação, não tem nada da aprovação municipal, nada na regularização desse edifício no cartório. Nós temos o Solar Marquês de San Rafael, o edifício Aldrovande, o edifício Mont Blanc, o Manhattan e o Parque das Águas. É só exemplificativo. E que tem o registro da incorporação, mas que a conclusão da obra, todo mundo sabe, é público que já foi feito, mas que até hoje não foi averbada a construção e feita essa especificação e a abertura das matrículas para cada um dos proprietários, nós temos o edifício de garagens da Praça da Catedral, que é um caso desse, o Ster Galés Ducati, o Parque dos Pinheiros, o edifício Boulevard, o edifício Barcelona, o Sancler, o Albatroz e o Bristol Center Flat e o Tanger em relação ao segundo registro de imóveis. É apenas um exemplo, mas que serve até de um pontapé inicial para esse pessoal criar uma preocupação, uma cultura de se buscar regularização para que todo mundo tenha a documentação do seu imóvel de maneira exemplar e que nós estamos nos cartórios para isso, com essa finalidade, auxiliar nessa regularização. Eu só ia fazer uma conclusão, que nós estamos já com um trabalho em desenvolvimento junto com a Prefeitura, através do IPLAP e o Departamento de Tributação, que a partir do próximo ano nós vamos comunicando à Prefeitura para que se insira dentro dos carnês do IPTU a qual cartório de registro de imóveis o imóvel pertence. Porque ainda a população não sabe se pertence ao primeiro registro, se pertence ao segundo. Nós temos plantas para que permitem essa visualização nos cartórios, vamos ter nos sites dos cartórios também que as pessoas possam acessar, mas tendo no carnê do IPTU, quando você tem um imóvel lá com o carnê do IPTU do próximo ano, se Deus quiser deve ser implantado,
vai ter lá se é do primeiro ou do segundo cartório. E num segundo momento, mais para frente, a Prefeitura pretende também atualizar esse cadastro e inserir o número da matrícula. E aí, de uma vez por todas, fica muito prático, porque ele vai no cartório com o número da matrícula que está no IPTU. Sim. E tira a certidão da propriedade, verifica em nome de quem está, se tem ônus, se tem penhora, se tem hipoteca. Ele vai ter, porque a matrícula do imóvel, só para esclarecer, ela é o quê? Ela é o raio-x da propriedade. É nela que você vai verificar a história dessa propriedade. Se nela não tiver ônus registrado no cartório, automaticamente você pode comprar com mais tranquilidade. As outras cautelas em relação à aquisição estão estabelecidas em lei e, ao momento de lavrar a escritura, você deve recomendar que o escrevente do cartório de notas, que vai lavrar a escritura, o tabelião, exija do vendedor as certidões que não é que você quer, é que a lei exige. A lei permite que você dispense, mas se você dispensar essas certidões é por sua conta e risco. E não faça isso, porque a lei foi feita para proteger os adquirentes e não para criar um embaraço. Muito obrigada pela participação de vocês. Realmente achei a conversa super informativa. Eu aprendi muito, espero que você aí de casa tenha aprendido também. Estamos aqui para isso, para elucidar, né, a população com relação a diferentes temas. Cada semana eu trago um tema aqui e é a nossa obrigação, a TV Beira-Rio, o jornalismo da TV Beira-Rio. Você aí de casa, obrigada pela audiência. Por favor, envie para a gente sugestões de pauta, o que você quer ver aqui no Televisita, na nossa programação local, através do telefone 3413-0036 e o nosso e-mail tvbeirario@gmail.com. Boa noite para você, boa semana e até o próximo sábado. Alô Piracicaba, alô região, estamos chegando todos os sábados às 22 horas e às quartas-feiras ao meio-dia, com a cobertura dos eventos sociais dos grandes clubes de Piracicaba e a já conhecida prestação de serviço. Fique ligado, fique ligada, estamos aqui com o nosso Néder especial na TV Beira-Rio. Eu sou Haroldo Faria e espero você no programa Momentos com Deus. Não perca! Gente, eu convido todos vocês para assistir o programa Irene no Ar todas as quartas-feiras às 19h40, um programa de entretenimento geral com música,